Boa noite, Mari. Mariana, alguma coisa. Pronto, gente, Mariana, tudo... Em 25 segundos começa. E aqui vai estar... Tem Mari, tem Alice e tem Bia, que são todas do City. Boa noite, meninas, pessoas. Pronto, gente, começamos lá no YouTube também. Já começou. Ei, olá, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, gente. Mari, Mariana, alguma coisa. Então, gente, boa noite. Vamos começar agora. Primeiro, eu queria me apresentar. Meu nome é Giovana Mossi. Eu sou atualmente diretora de negócios do City. Eu vou estar conduzindo também esse momento aqui dessa roda, junto com a equipe de organização do City, que vai ter Mari, Bia, Alice e outras pessoas também. E aí, a gente vai começar essa roda que tem o tema de por que e como ter uma empresa verdadeiramente diversa e inclusiva. E aí ela surgiu assim, essa roda surgiu um pouco da necessidade da gente fomentar essas discussões sobre esse assunto no cenário atual, principalmente dentro do MEG, que como muita gente aqui já sabe, é um movimento que abre muitas portas e muitas oportunidades para as pessoas que estão dentro desse movimento, mas ainda é um movimento bastante elitista, branco, conservador, pouco representativo algumas vezes. E aí essa roda veio também um pouco com essa ideia e eu trouxe assim pessoas incríveis de mercado para estar conversando com vocês. E aí, explicando um pouquinho de como ela vai acontecer, essa roda está dividida em dois momentos diferentes. Vai ser um primeiro momento tocado assim, com perguntas do sítio, perguntas que a gente já fez e criou para estar gerando essa discussão, essa conversa com eles. E em um segundo momento, a gente vai abrir para dúvidas e perguntas do público lá que está no YouTube. Beleza? Todo mundo ok? Podemos começar? Podemos. E aí, antes de começar, queria também que nossos incríveis participantes se apresentassem. E aí, para a gente estar conhecendo um pouco mais de vocês. Pode começar aí, gente. Quem quer começar? Acho que começa, Demétrio, por ordem alfabética, eu estou o primeiro. Exato. Cara organizado, obrigado, Igor. Boa noite, galera. Super obrigado, pessoal do City, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa mesa redonda com pessoas brilhantes e que eu acompanho. Eu sou Head de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia da Riachuelo, Midway. A Riachuelo é o maior polo de moda do Brasil. E é com muito orgulho porque é o maior empregador de trans do Brasil, né? Então, de transexual. Então, é muito legal estar lá por causa desse statement. E como nós trabalhamos em squad, nós já somos colaborativos e diversos, né? Porque o negócio pede. Então, quero responder todas as perguntas, quero debater aqui com o pessoal esse assunto que eu, como executivo gay, eu acho que tem que ter esse lugar de fala, né? Qualquer nível de cadeira. Massa, Demétrio. Muito obrigado. Eu acho que agora é Gil, né? Isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Julia Falcão. Eu sou engenheira de software do César. Sou assumidamente lésbica e eu estou aqui para contribuir para esse debate tão importante, que é tornar as empresas cada vez mais plurais e inclusivas. Obrigada ao Cito pelo convite e acho que vai ser um debate muito enriquecedor, não só para as pessoas que estão vendo, mas para nós que também estaremos nessa mesa redonda, trocando experiências. Massa, Gil. Meu nome é Igor, né? Então acho que por ordem alfabética eu venho depois. Percebi agora que ali atrás tem uma baguncinha, umas coisas por ali, mas aí eu peço que vocês também ignorem, me perdoem. Infelizmente eu esqueci de preparar um ambiente aqui para essa call. Muito prazer, meu nome é Igor Caetano, sou analista de inovação no Porto Digital, toco principalmente os programas de incubação e pré-incubação. E dentro do Porto Digital eu toco o Porto Mais, que é o nosso programa de apoio à comunidade LGBTI+. A gente já fez algumas coisas bem legais aqui em Recife. E também sou analista de projetos na verdade, não sou mais analista de projetos de impacto, agora sou analista de projetos de tecnologia. Fui trocado de time meio que então, assim, é uma novidade para mim também, da Todos Brasil, que é uma startup social brasileira que apoia a comunidade LGBTI+, em vulnerabilidade, em diversas modalidades aqui dentro do Brasil. E, enfim, queria agradecer muito a
convite, né, de Gi do City. Acho que é muito legal esse espaço que a gente está aqui criando. Eu acho muito legal trazer pessoas de diferentes perspectivas, trazer Gil, trazer Demetrio, que é uma pessoa de outra fase da militância, trazer Samantha, que tem uma perspectiva muito massa. Então, acho que vai ser incrível essa conversa hoje. E agora, Samantha, tu se apresenta, porque, infelizmente, essa é a última... Maravilha, maravilha. As últimas serão as primeiras. Ó. Verdade. Boa noite, gente. Eu me chamo Samantha, né? Samantha Cabral, muita gente que já me conhece. Eu sou uma mulher trans, eu sou estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, eu sou graduanda em bacharelado, também sou ativista em direitos humanos e sou secretária executiva da NATRAP e também, mesmo parado, eu sou representante da Rede Mona Lisa, que é uma plataforma que atua justamente com isso, com empregabilidade, né, no Brasil todo. Deu uma paradinha, mas aí a gente vai repensar como é que a gente vai reorganizar o Mona Lisa. Agradecer, né, ao Movimento de Empresas Júnior, agradecer a Juliana, né, a Giovana, aliás, eu trocando os nomes, porque tem Júlia, né? Isso. Agradecer a Giovana, maravilhosa. Agradecer a Igor e todo o pessoal do Porto Mais, que é uma empresa que é uma extensão do Porto Digital, né, para a área LGBT, que é uma potência e é um dos grandes exemplos de como empresas realmente podem ser LGBTs, né, de inclusão e de efetivação de políticas públicas, de estrutura para as populações, para as pessoas LGBTs dentro do mercado, dentro das empresas, que não adianta só... eu já estou me dando uma acelerada, mas aí é interessante porque a gente percebe que não adianta só empregar as pessoas LGBTs. Tem toda uma estrutura, os parâmetros, tem todas as configurações que são importantes para que essas pessoas, de fato, estejam... existe um alicerce que tem que ser criado dentro dessas empresas. Não adianta só, eu sou uma empresa que sou pró-LGBT, aí eu emprego as pessoas, mas não tem nome social, não tem sanções dentro da empresa, não tem capacitações para os funcionários. Então, tem que repensar esse espaço quando a gente diz que tem uma empresa de diversidade. Verdade. Perfeito, Samantha, gente. já no gogó, assim. Tá? Já mandou. Super. Não adianta contratar Não adianta contratar LGBT se não vai dar as coisas por trás. Não é só isso. Perfeito, Jean. Viés inconsciente na parede, em todos os lugares corporativos, né? E a Samantha falou tudo, né? Não adianta você pegar e colocar para dentro que se o ninho não está preparado, né? Eu acho que o lance da linguagem inclusiva, do viés inconsciente, né? Eu acho que eu vivo em ambientes em que os executivos estão agora sendo que prato do dia tem que pensar, mudar a chave, sabe? Mudar o jeito de falar, né? Começa por aí. Não é o homem foi para a Lua, é a humanidade foi para a Lua, né? E aí é o nome social, é o banheiro, né? É falar para a galera, né? Que não tem algumas perguntas que têm que ser feitas. Já está tudo pronto, né? Samantha disse tudo, cara. Disse tudo. É isso, gente. Muito legal. E agora sim que já estamos todos devidamente apresentados, a gente vai começar com a primeira pergunta, que aí vai ser saber um pouco mais da opinião de vocês sobre o que vocês acreditam que é a importância de ter uma empresa diversa, assim, quais são os impactos, assim, que essa inclusão pode causar no funcionamento da empresa e de alguma organização. E aí eu queria que Igor começasse respondendo essa pergunta, também depois a gente abre para todo mundo. Eita, parece que quebrou aqui a chamada por ordem alfabética, né? Tá, então, vamos lá. O que eu acho então comece por Demetrio. Pode falar, então, né? Assim, não, brincadeira. A colocação é obrigatória hoje, né? O impacto nas empresas é nítido, né?
É o olhar, primeiro que social, isso sobe as barras, né? E a empresa, de verdade, não tem que levar a quantidade de negro que traz para o cargo, ou de trans, ou de gays homens, ou gays mulheres, como um item de marketing. Tem que ser um item social, né? Tem que ser um item inclusivo. Então, a empresa, vamos começar do começo, a empresa que leva da maneira ok e não usa como mais um atributo de produto é a empresa que faz isso de verdade. E aí, cara, quando ela faz isso de verdade, o que acaba acontecendo, né? Os produtos acabam atingindo uma gama maior de pessoas, o software acaba sendo inclusivo de uma maneira orgânica, os ganhos na colaboração entre as pessoas. Eu exijo e gosto muito que as equipes sejam multidisciplinares. É um novo momento, né? Não dá para fechar os olhos. A empresa que fechar os olhos está fora. Isso é claro. Então, assim, é vitamina para o negócio, Gi. Com certeza, Demetrio. Eu acho que também tem que partir muito de lugar humano. Eu acho que você se propor a ter uma empresa mais diversa é uma questão de emancipação da nossa próxima espécie, da nossa própria espécie. É um negócio de olhar assim e tentar caminhar para esse lugar onde a gente é mais igual. Então, assim, eu acho que tem essa perspectiva humana, mas também tem uma perspectiva que é própria do próprio capital. As empresas mais diversas, elas comprovadamente são mais inovadoras, porque inovação se faz com diferentes pontos de vista. Então, como é que eu vou ter inovação? Como é que eu vou criar coisas novas se na minha sala de reunião da diretoria só tem homens brancos, cis e héteros? Falta pontos de vista, falta referencial. A gente só consegue construir coisas novas com as ferramentas que a gente tem. Se a gente junta todo mundo dentro de uma sala que tem as mesmas ferramentas, para onde é que a gente vai? Então, eu acho que a questão da diversidade para por um lugar humano, para por um lugar social, de emancipação do que é esse ser humano para um ser mais, mas eu acho que também para por esse lugar do próprio capital. Faz mais sentido, é mais funcional, como é assim que muita gente entende. A gente do Porto Mais tem certa dificuldade em, digamos assim, tentar pregar a diversidade nas empresas, porque parece que a língua que as pessoas e os grandes executivos entendem é do que é o funcional, o que é mais rentável. E aí eu fico, antes de pensar no rentável, penso que a gente está falando sobre seres humanos, a gente está falando sobre vidas, a gente está falando sobre histórias, está falando sobre referências que aquela pessoa carrega e que podem ser importantes não só para o lucro, mas para o que a empresa pode ser enquanto um agente de intervenção, um agente de proposição no mundo. Então, eu acho que tem muito esses dois ângulos. E eu acho que na tua fala, Igor, diz muito, assim, na fala de Igor e Demétrio, fala muito a visão econômica, a visão do capital, a visão do impacto humano, e eu estava pensando, assim, como isso vem muito de cultura de empresa. E não é só simplesmente, vamos contratar pessoas diversas, das suas maiores pluralidades. A gente tem que ter uma cultura que acolha essas pessoas. A gente tem que pensar, e assim, como o Igor falou, não é só questão de pensar no capital, mas é pensar no humano, é pensar que sua empresa, ela é composta por pessoas. Ela é composta por pessoas que tiveram diversas experiências e vão construir produtos cada vez mais diferentes. Eu tenho uma amiga minha que ela tem surdez. Ela é designer. E, assim, ela sempre provocava em vários debates a questão da acessibilidade de produtos. E hoje, ela, tipo, fala isso para muitas pessoas, em São Paulo, inclusive. Aninha, se você estiver vendo essa live, saiba que você impactou minha vida de diferentes formas. Ana é incrível. E, assim... Ana Coentro? Quero conhecer. Pronto. Depois procura, depois eu passo contato. Assim, incrível. E para você ver como pluralidade move a gente e torna a gente mais inovador. E não é só o capital. O capital, eu acho que vem no background, vem por trás. Quando você promove a cultura de diferença, quando você torna os espaços acolhedores e faz com que as pessoas entendam que não é só o dinheiro, mas é impacto humano e como a sociedade enxerga, isso passa para outro plano. Como o Igor falou, a evolução da nossa própria espécie, a nossa emancipação. Perfeito. Então é isso, gente. Eu vou para outro campo. Vá. Eu acho que é o justo. Eu acho que é o justo. Eu acho que
não existem aparatos legais que digam, né, que as pessoas LGBTs elas não devem estar nas empresas. Não é? A ciência, por muito tempo, a medicina tradicional, colocou a gente como doentes mentais, né? Lá, mas isso ainda assim não diz que nós somos incapazes de atuar no mercado de trabalho. Então, é o justo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o lugar de pessoas LGBTs em todos os espaços da sociedade, principalmente numa sociedade que ela é pautada no lucro. A gente é uma sociedade de consumo. O Brasil é uma sociedade de consumo. Sim. Muita gente diz que a gente tem uma ameaça comunista, mas o Brasil é totalmente capitalista. É a falta de noção. É uma sociedade de consumo, certo? Então, como é que vão viver as pessoas que não têm essa chave, o dinheiro, para sobreviver? E aí a gente tem que repensar de que forma a gente pode, enquanto empresa, enquanto outros espaços, né? Enquanto microempreendedorismo, coletivos que estão em prol aí, cooperativas, a gente tem que pensar como é que a gente vai incluir essas pessoas, porque é justo. Como o Igor está dizendo, é justo, não é porque vai dar lucro, não é porque que vai dar lucro, né? A gente sabe que vai dar lucro porque as pessoas precisam de representatividade também, as pessoas precisam, LGBTs, e principalmente as pessoas trans, que é o maior déficit eu acho que é o maior déficit, eu tenho certeza que é o maior déficit de não atuação em empresas são de pessoas travestis e transexuais. Por quê? Porque existe uma cisnormatividade como padrão, como parâmetro para você atuar no mercado de trabalho. Você pode ser lésbica, você pode ser gay, você não pode ser trans, porque esse corpo é um corpo que não pode estar visto. Esse corpo é um corpo que ele precisa ser ocultado. É tanto que a sociedade, o que ela faz com as pessoas travestis e transexuais? Principalmente as mulheres, né? Essas pessoas, elas colocam, a sociedade coloca a gente na escuridão, coloca a gente nas BRs, porque é um corpo que não é para ser visto. Isso é histórico. A gente não vê pessoas trans em frente de loja, vendedoras em lojas de roupa, caixas. A gente não vê pessoas trans trabalhando em supermercado. A gente não vê pessoas trans trabalhando em banco. A gente não vê pessoas trans trabalhando em espaços de poder. Sabe por quê? Porque o corpo da gente, o corpo das pessoas travestis e transexuais é um corpo ininteligível para muita gente. É um corpo que não deve existir. É tanto que quem ainda emprega as pessoas travestis e transexuais são as empresas de telemarketing. Por quê? E olhe lá, veja os critérios. Eu acho que se você tiver uma voz que não seja muito feminina, você se identifica com o gênero feminino, mas se você não tem uma voz muito feminina, que você trabalha com sua voz, você não vai ser empregada. Isso também vai depender dos critérios, vai depender também de quem vai lhe entrevistar, vai depender de uma série de coisas que as empresas têm que repensar. A gente tem que repensar, quanto empresa, quais são os critérios que a gente está adotando para incluir essa diversidade nessas empresas. Será que a gente não está fortalecendo mais ainda essa exclusão, essa evasão dessas pessoas? Não é nem invasão, que evadir quando você está e sai. Tem gente que nem entra nas empresas. Pessoas travestis transexuais, 90% delas, elas estão na prostituição. Elas não são prostitutas. Elas estão. Ninguém nasce prostituta. Ninguém nasce profissional do sexo. A gente tem que se tornar para a gente sobreviver. Entendeu? Então, é o justo. Não é que a gente pensar no lucro, a gente tem que pensar primeiro em justiça social, em bem-estar social, igualdade, equidade. É isso que a gente tem que pensar primeiro. A nossa Constituição diz equidade, igualdade, dignidade humana. E tudo isso tem que ser incluído em todos os espaços e todas as esferas, principalmente no âmbito de empregabilidade. Então, a gente tem que repensar. E aí tem muitas
coisa envolvida. A gente tem uma política de cancelamento agora, tem um ativismo de boicote, né? Que é um prejuízo para as empresas, é uma coisa que eu estava dialogando com Giovana, são as sanções que o próprio movimento LGBT cria para tentar controlar e para tentar dizer, olha, a gente não vai aceitar que essas empresas que se dizem pró-LGBTs, elas façam isso com o público, elas sejam pró de fachada. A gente não vai aceitar mais isso. A gente está numa sociedade que ela tende, ainda bem, né, a ser mais inclusiva. A gente está no século XXI, a gente precisa incluir todas as pessoas. E aí, claro que os benefícios são... Igor colocou muito bem, né, a inovação de conhecimento, de cabeças, de mentes, de pensamentos, de criatividades. A gente pode colocar também a representatividade. As pessoas que vão comprar, elas precisam se ver. A gente, travesti e transexual, quando chega numa loja, a gente não vê nenhuma travesti transexual lá. A gente não se sente, às vezes, a gente nem compra, às vezes, porque a gente não se vê, a gente precisa se ver, e se ver de fato. Não é fazer um comercial e dizer, a minha loja é pró-LGBT. E quando você chega lá, não tem nenhum LGBT. Então, para eu não me estender mais, é por aí. Eu acho que a gente vai para o âmbito da justiça social. O que é justiça social? É essa inclusão, né? E não a exclusão que vem acontecendo historicamente. 90% das meninas travestis e transexuais, segundo a ANTRA e a Rede Trans, né, que são redes nacionais, redes e associações nacionais de pessoas travestis e transexuais, dizem que 90%. Então, a gente tem que ver. E não tem lei que diga que as pessoas travestis e transexuais não devem participar do mercado de trabalho. Então, se não existe lei, são os critérios das próprias empresas que têm que ser revistos. Com certeza. Amiga, duas coisas que tu falou, tua fala repleta de sabedoria, né, para avaliar, para dar uma variada, a gata só abre a boca para quebrar tudo. Duas coisas eu acho que me chamam muita atenção nessa tua fala. Primeiro é a circunstância que as pessoas trans estão nesse momento e a gente entender que trans é uma sigla que está na nossa comunidade, está na comunidade LGBTI+, faz parte da nossa comunidade. E se hoje a sociedade patologiza esses corpos, patologiza, está certo? Patologiza, Tá certo, tá certíssimo. Se hoje a sociedade patologiza esses corpos, os nossos corpos de pessoas que são homossexuais, bissexuais, ou têm outras performances, foi patologizado. Se a gente pensar um pouquinho na história da nossa comunidade, o grande mito, né, de Stonewall aconteceu um pouco mais de 50 anos atrás, esse ano está fazendo 51 anos. Então, assim, é a gente entender que hoje o lugar que essas pessoas trans estão foi um lugar que a maior parte da nossa comunidade esteve. E se a gente hoje se emancipa, é para a gente poder abrir caminhos para quem não se emancipou ainda. Eu acho que esse é um ponto fundamental para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, defender a causa de quem não é da gente, mas quem precisa. E é fácil defender a causa, é fácil apoiar. Não. Eu trabalho com a comunidade LGBT há mais de ano e eu sei que a gente, querendo fazer o bem, faz merda também. A gente faz algumas besteiras. Rolou, inclusive, até uma situação chata com o Samantha esses dias, que a gente tentou conversar, tentou se resolver com respeito, com empatia, porque a gente tenta fazer um trabalho sério, mas a gente acaba pisando na bola. E isso faz parte. Paulo Freire vai falar que o único estado que ele é sine qua non ao ser humano é o estado de ser inacabado. E, enquanto inacabado, a gente tem essa capacidade de aprender. Eu acho que é nesse lugar que a gente tem que estar, é nesse lugar que a gente tem que se explorar. Então, primeira coisa, defendam todas as letras da sigla. Eu acho que isso tem que ficar bem forte. E uma outra coisa é que no capital é livre quem tem mais dinheiro. É livre, pode fazer mais coisas, pode aprender, pode estudar, pode comer as coisas que gosta, quem tem mais dinheiro. Então, em uma lógica que quem tem mais dinheiro é mais livre e tem uma parte da nossa comunidade que está tendo esse acesso negado ao mercado de trabalho, isso é uma coisa urgente. E se comunidade é se articular, a gente tem que se articular para mudar esse cenário. Ai, gente, linda, muito legal as falas de vocês e cheguei a ficar arrepiada, assim, algumas horas. Muito, muito legal.
Queria trazer uma outra pauta agora, assim, tem super a ver, mas é um pouco diferente do que a gente estava conversando, até veio na fala de Samantha algumas vezes, mas é uma pauta que muita gente comenta sobre e muita gente tem opiniões diferentes sobre, mas é sobre os processos seletivos, e, assim, ações voltadas à inclusão nos processos seletivos, e aí se vocês acham isso interessante, se não acham, e quais são as melhores formas também de estar fazendo essas ações dentro de processos seletivos de empresas para estar incluindo da melhor forma todas as pessoas da sigla da comunidade. Quem quer começar? Eu acho que Alguém já... Demetrio tem um local de fala aí, né? Bora, cara, nossa, olha, Total. eu tenho muita felicidade de encontrar ferramentas, cara, que fazem isso hoje. Então, assim, tem o Transempregos da Maite Schneider, que é fodástico. A Maite é um ícone, né? Então, assim, o que ela está fazendo? Ela está criando canais de comunicação com alta liderança, sabe? Era aquele lugar de fala da Samantha, cara. Não, tem que entrar e em todos os cargos, né? Então, você começa a ver algumas empresas multinacionais já trazendo para o Brasil altos executivos, homens trans e mulheres trans, e começando a regimentar essa cultura corporativa, que é o que a gente falou lá atrás, tá? Que é importante também. Então, eu tenho visto muitas startups de tecnologia, sabe, de RH, com ferramentas de seleção às escuras. Eu vi isso. Cara, é o máximo. Ele só sabe no final qual que é o gênero da pessoa quando a pessoa já está entrando na empresa. Então, assim, deixa isento, tira de maneira com saca-rolha da nossa cabeça qualquer viés de racismo que possa vir a ter, cara. Então, eu acredito, gente, nesses meus estudos de futuro e tudo mais, que a gente tem que se apropriar de um mindset GLBTQI+, com inteligência artificial para nos ajudar a bombar o algoritmo ao favor, sabe, das nossas buscas, sabe, refinar o nosso algoritmo, sabe? Eu sou super adepto dessa história. Então, só para fechar rapidinho, eu acho que a gente tem várias ferramentas. Quem tiver afim, não é desculpa, sabe? O mercado está aí com várias startups, com muito acesso. Então, eu acho que a gente está num momento bem exponencial mesmo nessa questão. Deixa eu só fazer continuar esse teu depoimento, Demetrio. Eu acho que, enfim, falando de contratação de pessoas LGBTI+, no geral, dentro das empresas, eu acho que também tem um lugar que paira pelo que a gente estava conversando, desse local e dessa perspectiva humana para olhar para as outras performances, para olhar para todos os corpos, né? Porque, querendo ou não, às vezes, quando a gente fecha os olhos e diz que venham as pessoas que estão mais qualificadas, vêm as pessoas que tiveram mais oportunidades. Então, é legal a empresa entender que ela tem que ter uma responsabilidade. Eu estou botando essa pessoa aqui porque eu acredito no potencial dela e não pelo que ela já viveu. Porque, por exemplo, eu, dentro de todos os meus privilégios, enquanto homem gay e branco, passei por problemas que foram difíceis para eu começar no mercado de trabalho. E olha que eu estou no auge da cadeia alimentar, da sigla LGBT. E ainda assim, tiveram problemas. Também, desculpa te cortar, cara, mas você falou uma coisa que é impossível não deixar de falar do Preta Lab também. Poxa, tem um trabalho maravilhoso com mulheres negras, colocando na área de tecnologia que é tão segmentada. Então, assim, é isso que você falou, a gente tem que abrir a cabeça, né? Corporativa, e a gente fala empresa grande, mas empresa média e pequena também tem seu lugar, poxa. Então, eu acho que assim, não é... A gente tem que pensar em todos os níveis corporativos. Desculpa roubar aí o momento. Não, com certeza. Não, na verdade era isso que eu ia falar mesmo, no caso. Eu só tenho uma pergunta. Eu tenho esse negócio de seleção às cegas. Eu dei uma pesquisada que era exatamente para tentar tirar um pouco do viés do processo seletivo e você tentar avaliar de maneira mais crua a pessoa, ao invés de carregar todos os seus vieses e fazer a seleção. E aí eu queria saber o que é que Samantha acha disso. É uma pergunta para Samantha. O que é que Samantha acha desse...
Eu acho péssimo. Sério, Eu Samara? acho péssimo, eu acho que a gente chegou, eu acho que a gente chegou no momento onde a gente não quer ter a culpa de não empregar uma pessoa porque a gente tá vendo e ela é LGBT. Você não E acha aí que é tem mais várias, uma ferramenta aí para tem, Você não isso é acha um que é mecanismo. mais um atributo para ajudar na inclusão? Não, isso é um mecanismo, É? Se como um isso é um código. mecanismo. Mas assim, veja, como inclusive Igor falou, o que é que acontece? Se a gente não vê esses corpos, a gente vai continuar o resto da vida da gente colocando esses corpos em espaços que a gente sempre negligenciou. Não é? É interessante, pode ser interessante, porque isso aí precisa de dados, precisa de pesquisa, precisa saber se funciona, precisa saber se melhorou, precisa saber se nessa intervenção teve um resultado legal para tal espaço social, tal contexto, porque o Brasil é enorme, então a gente tem que ver de que forma, né, cada atuação, cada intervenção, ela vai agir, né, quais são os resultados que vão ter. Mas eu acho que quando a gente primeiro teria que ver quais são esses critérios quais são os critérios de você empregar, né? Aí vai desde como é o nome? Da entrevista, né? Do edital, se a empresa lançar um edital, vai desde da própria pessoa que vai fazer a entrevista, porque não adianta colocar uma pessoa que se diz pró-LGBT ou que se diz que é uma profissional, mas é extremamente conservadora, que não vai, você sabe, a gente conhece as pessoas pelas atitudes delas, que elas vão ou não levar em conta esse campo moral, esse campo de, olha, LGBT são pessoas que não devem estar em espaço nenhum, porque eu acho que são pessoas que não deveriam nem existir. Então, o conservadorismo quer isso, olha, isso é invenção, e aí então a gente tem que ver cada detalhe de como a gente vai empregar essas pessoas. Desde a entrevista, se é uma pessoa de recursos humanos, se é uma psicóloga, se ela realmente ela é capacitada, se ela está humanizada, se ela teve capacitação para lidar com esse entrevistado ou entrevistada, a gente tem que ver isso. São critérios minuciosos, mas são critérios que fazem parte desse processo. É isso que os empresários, que as pessoas que contratam pessoas, é, e pensando nessa diversidade, é isso que esses empresários têm que fazer, olhar cada detalhe. Será que esses critérios, de fato, são critérios que estão beneficiando, de certa forma, uma população que não é privilégio? A gente tem que entender que a gente tem que diminuir, amortizar as desigualdades. A gente tem que saber de que local cada pessoa está vindo e quais são os privilégios que cada uma tem e teve, né? Então, acho que pode ser um mecanismo que dê certo em algum espaço, às cegas, mas eu acho que isso quer dizer que a gente, enquanto ser humano, enquanto pessoas que precisam ver, enxergar a existência de outras pessoas de outro gênero, a gente está falhando. Entendi. A gente está falhando quando a gente diz eu não quero ver, porque eu vou achar mais justo só pela capacidade, né? Ou pela voz, ou por coisas que eu perguntei aqui, subjetivas ou objetivas, que a empresa está querendo, não é? Mas como é a realidade dessa pessoa? Essa pessoa está precisando muito mais. A nossa empresa está precisando muito mais de LGBT ou de pessoas cis. A nossa empresa está precisando de mais representatividade trans ou gay ou lésbica, né? A gente está precisando de mais criatividade. Isso são critérios que as empresas elas podem estar acrescentando na hora da entrevista, que a gente não sabe. Que só quem sabe os critérios é a empresa, é o empresário, é a equipe que faz todo esse processo. Entendeu? Então, eu não concordo, porque a gente precisa ver esses corpos, a gente precisa entender esses corpos, e a gente tem que ver a capacidade que esses corpos têm. Nós LGBT somos potências. Nós somos potências que fomos negligenciadas há muito tempo na sociedade. Historicamente, nós somos potências, assim como as outras pessoas. Não estou dizendo que nós somos mais potentes que outras pessoas. Estou dizendo que nós também somos potências, somos capazes demais, né? Então, eu acho que é por aí.
Pode ser Eu que dê certo, mas Eu acho que é por aí. Samantha só fala poderosíssima, carregada de muita força. Tu foi falando, eu lembrei ainda falando, né, dessa questão da capacitação das pessoas trans. Tu me corrija se eu estiver errado. Maria Clara Araújo falando, né, como é que aqui na UFPE, na casa de Paulo Freire, em que escreveu A Pedagogia do Oprimido, o terceiro livro de ciências sociais mais citado no mundo. E, se eu não me engano, a primeira pessoa trans que entrou foi em 2015, 2016. Eu estou certo, é uma Samantha? coisa assim, é por aí, é por aí. Então, é isso. É sensível. Eu acho que quando a gente fecha os olhos e chama quem é mais capacitado, quando a gente olha só sob essa perspectiva, a gente perde muito. A gente perde muito. A gente perde essas outras ferramentas de decodificação da realidade que as outras pessoas têm, que elas podem compor com um time, não na perspectiva necessariamente de produtivismo, mas na perspectiva humana. Na perspectiva humana. E eu acho, só para acrescentar, por exemplo, eu acho que para acrescentar aí nesse processo, tem as capacitações que as próprias empresas podem fazer, né? As pessoas trans, as pessoas LGBTs não são capazes. Gente, faz uma extensãozinha dos próprios profissionais para eles capacitarem pessoas. Eles podem capacitar. Tem um projeto maravilhoso que eu vou aproveitar aqui o momento, que é o Educa Transforma. Inclusive, ele tá fazendo um projeto incrível que é de inclusão num curso de tecnologia da informação durante 6 meses para as pessoas transexuais. Isso é política de inclusão, é isso. É isso que é política de inclusão. Não é dizer que é pró-LGBT, ver as desigualdades das pessoas travestis e transexuais e LGBTs, negras, periféricas, porque tem vários recortes, as interseccionalidades, e a gente não conseguir fazer com que essas pessoas se insiram, né, sejam inseridas. Então eu sou pró-LGBT, mas eu não vou me mover, eu não vou fazer um mero sacrifício aqui que pode me trazer um retorno depois para capacitar essas pessoas. Aplaudir, parabenizar o Porto Mais, porque eu sei o trabalho que vocês fazem também. Às vezes que eu cheguei lá, eu vi quanta gente tinha LGBT, como vocês sentiam à vontade, como aquele local estava preparado, capacitado para as pessoas LGBT atuarem com amor. Você vê a energia, você vê a produtividade, porque existe ali afetividade, que é uma coisa que também tem que ser falada. Quando agradecer a Marcela, linda, maravilhosa, uma colega minha da Natrap, que disse que realmente falta esse campo afetivo. Eu sou para LGBT, mas quantas pessoas você emprega? Às vezes, como eu falei lá no Porto Mais, tem muitos gays que são empresários que podem, ou se não, que podem dar acesso a pessoas travestis e transexuais nas empresas e não dão, não sei. Aí você fica perguntando porque como é que uma pessoa gay ou lésbica tem oportunidade de dar oportunidade às outras pessoas travestis e transexuais e não dão. Não colocam. Essa tem uma coisa, acho que só é um negócio muito bom que tu falou, porque assim, quando tu fala que é gay, é lésbica, que tá em posição assim de alta escala, como se fosse um CEO, um dono de uma empresa, e tu fala muito também de assim, empresa, sou pro LGBT, mas não faz nada. E eu acho que a gente pode pegar um pouquinho da palavra privilégio, sabe? Se eu tenho condição, porque eu não posso me utilizar do meu privilégio para, por exemplo, sabendo que as pessoas que são LGBT, as pessoas trans, precisam dessa ajuda, precisam dessa justiça, porque eu não posso fazer um treinamento para capacitar essas pessoas de modo que as pessoas se insiram no mercado de trabalho. Eu acho que é muito esse movimento que falta, sabe? Treinar, permitir que essas pessoas se desenvolvam, investir nelas e abrir oportunidades, porque não é questão de, tipo, a pessoa não serve, mas talvez a pessoa precise só de uma oportunidade para mostrar que, assim, ela é capaz de 1 milhão de coisas. Só que a gente não tá vendo, porque, como tu fala, esses corpos, eles foram negligenciados, foram escondidos, foram apagados. Mas pode continuar, era só isso que eu queria adicionar mesmo. Aí veio, esse Educa Mais, esse Educa Transforma, deixa eu lembrar o nome aqui, é o Educa Transforma.
ele abriu 30 vagas para as pessoas travestis e transexuais, usando o outro dinheiro, porque são mais, mas essas 30 são garantidas a partir dos recursos que eles ganham de outras pessoas que pagam. Veja, eles tiram do lucro do dinheiro que entra, que às vezes não é lucro, nem todo dinheiro que entra é lucro. Eles tiram desse valor que entra para beneficiar essas pessoas travestis e transexuais. E o que é que acontece? E não só travestis e transexuais, as pessoas não binárias também, né? Que é um público que está chegando forte e que eu acho que, eu estou amando teoria queer, que potência, que potência. Então, o que é que acontece? Mais de 800 inscrições em 24 horas. Veja a demanda, é enorme. Gente, a gente tem uma demanda enorme, a gente vai capacitar essas pessoas quando? Pois é. Perfeito. E às vezes nem precisa de capacitação, porque se for por capacitação, tem os serviços gerais e não se emprega a travesti em serviços gerais. Aí você vê que não é por capacidade, não é pela capacidade, é puro preconceito e discriminação histórica, estrutural, institucional, e a gente tem que rever isso. Eu acho que é muito legal aqui, né, que a gente tem, enfim, né, a gente que está tentando fazer um movimento, né, começando e agora tentando fazer uma diferença, e acredito que Demetrio já tem talvez uma carga aí, né, de colaboração com a comunidade LGBT. Ele chegou a citar que a Riachuelo emprega muitas pessoas trans. Eu queria entender de tudo, Demetrio, como é que foi essa trajetória, como é que é esse teu movimento de colaboração com a comunidade LGBT, porque com certeza a gente também tem muito para aprender contigo. Obrigado, cara. Começou num banco, tocando durante um ano a área de diversidade. Para mim foi chocante, porque eu sempre fui um executivo gay assumido, e foi chocante quando eu cheguei numa empresa e comecei a olhar para todos os indicadores, as pessoas, o público que trabalhavam comigo, e eu vi que não tinha índio, que não tinha negro, que os gays não se assumiam e tinha um papel representativo em alta direção, e que eu tinha transexual e que meio que não se evidenciava com medo do ecossistema. Então foi muito interessante quando eu comecei a levar esse assunto de cima para baixo, para uma capacitação, né? Então você tem que explicar o viés inconsciente, o como você se expressar, a linguagem inclusiva, né? É quase como uma nova educação, né? Eu tenho 44 anos, né? E eu vivi num tempo que as pessoas fumavam dentro de restaurante e em hospital. Então, era uma cultura diferente, agora mudou tudo, gente. As pessoas têm que ter essa nova educação, sabe? Em como se comportar, em como respeitar, em entender a história de perguntas indiscretas, as brincadeiras com adjetivo. Então, assim, é uma questão de geração, cara. Como tem geração que não assume startup, que não confia, tem geração, cara, que vai ter que sair do mercado, sabe? Nos meus estudos de futuro, eu estudo comportamento, e quando eu fui para Singularity, ficou muito claro, cara, que tem gente, ondas exponenciais, como a gente está vivendo agora, da onda de gêneros, que tem mais de 40, se você for mapear, certo? Você começa a perceber que tem gente que não aguenta a exponencialidade. A gente está vivendo um tipo de exponencialidade no gênero. Então, o que acontece? Existe uma quebra. Então, eu acredito que nós que trabalhamos em ambientes e tal, nós somos um pedaço do quebra-cabeça que vai mudar essa cultura corporativa. Que daqui a 10 anos, 5 anos, vai ficar essa questão que você comentou, Igor, há pouco tempo atrás, que nós gays temos que pensar também na história de ajudar o trans a ser inserido. Eu acho que vai ser suave, como é para a gente, suave, né? Dadas as devidas proporções. Mais proporções, né? Mais tranquilo. Eu acho que vai, porque é uma mudança de cabeça, sabe? Então, a Júlia, que está aqui com a gente, vai subir uma geração. Meus pares que têm a cabeça aberta também vão puxando. É algo geracional, cara. Então, eu acho que, assim, por isso que a gente tem que falar sobre o assunto, tem que dar o toque no amigo, sabe? Educação humanista, né?
mudou tudo, cara. Então, assim, nós temos que nos preparar para as novas gerações, para os novos momentos, para os novos encontros. E não só as empresas, né? Mas todos os nossos ecossistemas de vida estão alerta para isso, né? Nós vamos viver mais de 100 anos, né? Isso já está mais que comprovado, né? Nós temos que ressignificar o nosso jeito de vida, né? É o update or die social. Se a gente não atualizar a próxima versão do nosso aplicativo mental, do nosso mindset, a gente está fora socialmente, né? Você vê o que acontece com as pessoas que não vão, elas vão ficando, né? E aí cabe a gente a botar luz em ambientes que estão escuros, cara. Em ambientes corporativos, em ambientes universitários, sabe? Eu acho que isso é importante a gente também olhar em todos os locais, né? A questão LGBTQI+. E também construir algo social, né? Eu acho que quando a gente fala de startup, a startup social está aí para isso, é rápido, né? Aí tem startup social que entrega um produto específico para a comunidade, ou que alavanca algo tecnológico. Eu acho que a gente tem que usar todos os elementos, senão a gente vai ficar só nublar e tem que ter ferramenta para empurrar o futuro para o presente, sabe? Senão você não incomoda, você só fica numa posição passiva falando, você não tem atitude com ferramenta, aí você não transforma, né? Então, para mim, acho que inovação social é isso, quando você muda um ecossistema mesmo. Muito legal. Eu acho que 3 coisas que tu falou me chamaram muita atenção. Primeiramente, tu voltando a bater na tecla da linguagem inclusiva. Eu acho que isso é super importante. As únicas línguas que não mudam são as línguas mortas, ou seja, latim não muda. Português, que a gente ainda fala, está aí para a gente mudar, está aí para a gente transformar. As palavras, elas carregam a ideologia e é muito poderoso isso da gente começar a incluir uma ideologia que seja inclusiva nas palavras. Isso é um marcador político a cada palavra que a gente fala, que é muito importante. Outra coisa muito interessante que tu traz o futuro ele não é uma fatalidade, ele é uma possibilidade. E a gente que é LGBTI+, a gente deixa legado. Porque a cada geração que vai passando, a gente vai construindo e a gente vai junto se ajudando enquanto comunidade. E a outra coisa, eu me perdi, outra coisa que eu ia falar, mas aí eu acho que eu posso passar a bola para Gi, perguntar, que a gente está aqui, Tem muita coisa, tá muito interessante, tá muito rico. É isso aí. Perfeito, vai ter que marcar, a gente vai ter que marcar outra conversa depois, alguma hora, que aqui a gente já está com várias perguntas no chat, a gente já tinha separado algumas perguntas só na segunda, vamos ver aí como é que vai rolar. Mas essa próxima pergunta é um pouco mais assim do que a gente tem passado, principalmente que virou muita pauta nesse mês de junho, né? Que é o mês do orgulho, que foi de Stonewall em dia 28 de julho. E aí a pergunta é, tipo, como vocês conseguem identificar, e assim, como a gente, como população, faz para identificar o que é oportunismo das empresas e o que é realmente um posicionamento. Porque a gente sabe que muitas vezes utilizam-se da pauta LGBT para receber recursos e pink money, e todo mundo já sabe sobre isso, mas como é que vocês entendem também como a gente consegue identificar essa diferença nesses dois posicionamento ou oportunismo? E aí, quem quer começar? Alguém já tem algo que quer falar? Quem abre essa pauta, hein? Eu vou. Eu acho que Vai, Samanta. Eu acho que a marca que faz o produto pelo produto, coloca a bandeira, tá errado. Eu acho que tem que ter atrás o viés social, como a Samanta sempre fala. Tem que trazer, tem que mostrar. Eu acho que a marca que faz isso, aí sim, ok. Agora, a marca que começa a lançar o produto, aí tá fora do rolê. Eu acho que, na minha visão bem objetiva, eu já falei bastante. Então, eu acho que é o dia a dia. A gente tem uma problemática muito grande nas datas históricas, o comércio, ele ser esse espaço de visibilidade, esse espaço de inclusão. Só que, assim, nós somos LGBTs 24 horas, o ano todo. Né? A gente precisa de representatividade, de efetividade,
de políticas nesse sentido de inclusão social, pensando em trabalhos sociais, né, de inclusão da nossa população LGBT nesses espaços. E também eu acho que seria interessante escutar as pessoas LGBTs, no sentido de fazer pesquisas para saber no dia a dia como é que as pessoas queriam ser representadas ou queriam estar, os estilos, né? Eu sei que tem personal stylist, né, nas empresas para isso, mas eu acredito que às vezes essa criatividade é uma criatividade também limitada. Então, eu acho que existe um déficit muito grande nesse sentido de, nas datas históricas, a gente vai levantar uma bandeira, a gente não tem gente LGBT na nossa empresa, não emprega, nós somos uma empresa conservadora, elitista, branca, cisnormativa, mas nesse período histórico, nessa data histórica, né, do orgulho LGBT, ou se não, do mês da visibilidade trans, a gente vai dizer que é pró pessoas trans, mas não existe uma pessoa trans trabalhando. E se ela existe, com certeza ela está no estoque ou em algum lugar muito escondido, porque ela não pode ser vista pela sociedade, porque para as pessoas que estão entrando, porque é muito no campo da moral, né? Se você prestar atenção, é o campo da moral, o campo econômico diz aí, ó, gente, as pessoas LGBTs consomem muito, a gente é um público que compra muito, a gente é um público que consome muito, mas a moral está dizendo, eles podem comprar, mas aqui eu não quero, no meu espaço eu não quero, não vai ter gente empregada aqui, entendeu? Então não é só fazer um marketingzinho, e eu ano todo, projetos, tem várias associações, várias ONGs, essas empresas, porque elas não fazem projetos e mandam recursos para projetos nas ONGs, já que elas não querem fazer. Eu não quero fazer capacitação, mas eu posso pegar recurso e posso fazer um projeto numa ONG, uma associação. Não tem mais justificativa. A gente está aí para boicotar, a gente está aí para derrubar esse sistema que já era para ser derrubado há muito tempo, e a gente já tem mecanismos para isso. As empresas que são racistas, transfóbicas, homofóbicas, estão sentindo na pele o que é a potência da população LGBT. Então, tem que rever. As empresas vão ter que rever que nós não somos só LGBT em data histórica, somos todos os dias, e a gente quer estar em todos os espaços. E, assim, eu acho que, além de fazer, assim, investir em ONGs para que façam algumas atividades, investir em capacitação, contratar pessoas homossexuais, trans, eu acho que ainda mais tem que ser um trabalho diário, porque, como o Samantha falou, nós não somos um dia, um mês, somos todos os dias as pessoas que somos. Tem que ter uma mudança de cultura empresarial. É uma mudança constante, é uma mudança... E, assim, eu vi uma empresa, quando eu estava pesquisando, acho que foi a RD, que o time dela de diversidade fazia rodas de conversa para trocar experiências. Então, imagina, vamos supor, a gente trabalhando junto, trocando as nossas experiências com pessoas que são, sei lá, cis, heteronormativa, essas coisas todas. Então, lá, tipo, eu não sei de nada, mas eu quero escutar vocês. E a gente sabe que esse impacto pequeno, aspas, que a gente faz dentro da empresa vai repercutir na sociedade aos poucos como um todo, sabe? Não é só fazer marketing, mas é cultura, é fazer ações dentro, é educar, é mudar, é dizer, pessoal, a gente está numa nova época, a gente tem que enxergar o outro, respeitar e usar o nosso privilégio para poder agregar essas pessoas também. E, com certeza. Eu acho que é um pouco do que Samantha falou também, se reconhecer enquanto potência. A gente meio que é potência. A gente meio que é potência. Na empresa que a gente está, se tiver outras pessoas LGBTs, a gente já é comunidade. A gente já consegue se articular. A gente já consegue fazer alguma coisa. O Porto Mais do Porto Digital, inclusive, nasceu assim. Eu passei um ano na empresa sendo a única pessoa LGBT, a única pessoa colaboradora LGBT. Tal hora, chegou mais duas, a gente fez. É isso. A gente vai ter que arrumar agora um programa para poder apoiar mais gente. Porque é isso, a gente tem esse poder de sair abrindo espaços. A gente pode deixar legado, a gente deixa legado.
A nossa existência, a nossa performance, nossos corpos são políticos. Isso aqui que a gente está fazendo é potência. E potência se reverbera. Então, acontece às vezes também, isso não com grandes empresas, mas com empresas de médio porte, às vezes acontece de algumas pessoas LGBTs dentro da empresa começarem a fazer lá um rebuliço de vamos abrir aqui uma política de diversidade, vamos começar a olhar para a causa, e aí a empresa começa a olhar para a causa institucionalmente, tem uma galera lá dentro que está tentando fazer um trabalho sério, mas a empresa como um todo ela não abraça. Mas aí, a empresa que se queire. As pessoas lá dentro, que são potência, que são sérias e que estão querendo fazer um trabalho legal, o trabalho delas está sendo feito. Se não tem praxis, feito o Demetrio falou, o blá, 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 fica no blá, 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 e não tem prática, não tem essa praxis, cai, rui. A gente está entrando dentro do mercado de trabalho, a gente está tendo uma maior influência no capital e a gente está cada vez mais sendo mais livre. E com essa liberdade, eu acho que cabe muita gente também a sair abrindo caminhos para os que vão vir depois da gente. Acho que tem isso também. Perfeito, gente. Então, já continuando assim nesse assunto e muito que Gil trouxe também sobre cultura, o que vocês acreditam que são os primeiros passos para estar construindo essa cultura pautada em diversidade e inclusão dentro de uma empresa? Aí eu acho que Demetrio tem super também background para falar e podíamos começar essa discussão. Eu acho que os movimentos da metodologia ágil já por si só já começa a trazer isso como essência e as empresas estão adotando a metodologia ágil não só na área de tecnologia, mas em todas as áreas. Então, é algo que já começa a criar uma semente dentro desse lugar. Outra questão muito importante são esses comitês LGBTs e negro dentro das empresas para gerar representatividade, para subir as barras. Eu acho que são super importantes. Eu acho que tem que estar na cultura corporativa um novo jeito de agir e tem que ser algo verdadeiro, né? Eu acho que tem que ter um patrocínio do C-Level, tem que ter um entendimento do que é viés inconsciente, é algo que tem que ser... E aí, se ocorrer alguma questão, tem que ter uma punição, tem que ter uma explicação. Então, acho que assim, é transparência, né? Então, é aquilo que a gente vem falando. São mecanismos, são pequenos pontos que vão aumentando a longo prazo oportunidades que possam vir a acontecer, né? E aí é aberto, né? Quando a gente fala de diversidade, aqui é um fórum LGBTQI+, mas também tem PCD, né? Tem N outros tipos de diversos que a gente tem que incluir também na roda, né? Quando você fala de doing the job, né? E para mim é muito interessante, você vê movimentos de grandes empresas, né? O Starbucks teve uma questão em maio de 2019, fechou todas as lojas dos Estados Unidos durante um período para fazer treinamento de diversidade e inclusão. Então, assim, é uma questão que você vê filme cada vez mais, hoje no cinema você vê não só... eu assisti recentemente um documentário sobre inclusão transexual no cinema e na TV. E você via que nos anos 80 tinha, mas quem fazia o papel era a mulher. E agora não, nós temos atrizes, né, transexuais que fazem o papel trans no cinema, né? Então, assim, a gente começa a entender, né, que tem um público, como a Samantha falou, que consome. Então, é uma demanda social de mudança comportamental, né? E não é só dentro de empresa, né? É um mundo, cara. É uma questão de você olhar para o lado, né? E ver que o mundo mudou, né? É muito interessante quando você começa a olhar culturalmente, né? E a gente começa a ver que tem exponenciais, né? As diretoras do Matrix, né? Os estilistas que desenvolvem novos tipos de formato de roupa, né? Então, assim, a criatividade no ambiente de LGBTQI+, é gritante, né? Então, assim, é algo que não dá para fechar os olhos ou falar algo de São Francisco, de São Paulo, não, é global, né? Tá na TV, não dá para negar mais, né? Eu lembro há pouco, sei lá, 15 anos atrás, primeiro beijo gay na TV, nem lembro se era de homem ou de mulher,
parecia que o mundo ia cair, né? Hoje, para a gente, está tudo certo, né? Então, é uma evolução que, às vezes, né, a gente vê um pouco, mas agora já está muito, né, a gente consegue entender. Então, acho que é um pouco de paciência geracional que a gente tem que ter. Abado, me sinto bem contemplado com muitas coisas que Demétrio falou. Eu acho que um passo importante para, né, inclusão, enfim, ser uma empresa mais diversa, realmente ter uma política diversa estruturada. Eu acho que a base é na contratação de pessoas mais diversas. Porque, enfim, como já foi falado aqui antes, eu acho que a história da nossa comunidade é a gente abrindo espaços. Os espaços eles não foram cedidos. Se hoje a gente tem outras dinâmicas, não é porque a comunidade heterocis normativa pegou e disse: eita, toma aqui, agora tu pode. A gente foi abrindo espaços. E a gente continua abrindo espaços. Eu acho que um caminho para começar é a contratação. E eu acho que se já tem pessoas LGBTs na sua empresa, faça elas se articularem. Apoie a articulação delas. Porque é articulação. A gente não faz nada sozinho. É quando a gente consegue se conectar e estar junto que a gente faz alguma coisa. Ao meu ver, esse é um começo. Perfeito. Eu me sinto contemplada pelo que vocês falaram e eu acho que é isso mesmo, assim, começar pelas pessoas, fazer elas se articularem e também, como o Demétrio falou, é algo geracional. Talvez para nós, né, no caso, nós, eu, Demétrio e Igor, cis, homossexuais, as coisas se naturalizem mais e eu acho que eu posso dizer que com a causa trans demore pela negligência que existe e pelo apagamento desses corpos. Negligência na própria comunidade. Não negligência da própria comunidade, não estou dizendo assim, negligência da própria comunidade mesmo, que você até vê, eu particularmente eu acho muito esquisito, mas as pessoas têm esse problema com as pessoas trans, eu não entendo, mas o que eu quero dizer é que talvez para a gente se naturalize mais rápido e talvez para as pessoas trans demore mais um pouco, mas eu espero que ao passar das gerações, a nossa comunidade não só se fortaleça com o nosso cis, mas também com o nosso trans, e consiga abrir as portas e acolher essas pessoas, sabe? É isso. Samantha, se quiser dar alguma colocação. Eu acho que a primeira coisa é a gente realmente ser diverso e empregar pessoas travestis e transexuais. Porque dizer que eu tenho uma empresa diversa e não ter pessoas travestis e transexuais, só ter lésbicas e gays, não é uma empresa diversa. Se tiver pessoas só brancas, não é uma empresa diversa. Se tiver uma pessoa só classe alta, não é uma empresa diversa. Isso a gente vê muito na Universidade Federal, inclusive nas empresas júniores, que elas são mais do campo de informação, tecnologia da informação, e campos elitizados de medicina. Ciências sociais não tem empresa júnior. Filosofia não tem, porque não tem retorno direto, né? E aí lascou, de certa forma, a inclusão de pessoas LGBTs, porque é um público elitizado, conservador, branco, cis, que pouco se importa, né? Mas aí, voltando para esses critérios, que senão eu vou... Voltando, eu acho que a linguagem foi muito, muito bem colocada por Igor. Linguagem é incrível, a gente tem que ver os pronomes, a gente tem que ver nome social dentro das empresas, se a política de nome social está sendo realmente implementada. Eu acho que, como a gente... outra coisa, assistência psicológica, porque se a gente pensa num público desigual, que já é afetado pela sociedade, né? A sociedade é que afeta. Que já é negligenciado, que tem todas essas problemáticas que a sociedade, que as correções sociais fazem. Então, o que acontece? A gente precisa de assistência social. Não adianta você... eu empreguei uma pessoa trans, se travesti, ela que se vire. Não é assim. A gente tem que dar assistência a essa pessoa dentro da empresa. Então, o assistencialismo dentro do campo psicológico que a gente... é muito traumatizante performatizar outras transgeneridades na sociedade brasileira. Ser transgênero, seja qual for, na sociedade brasileira, é muito difícil. A gente morre. A gente vê gente morrendo, sendo esquartejada. Os crimes são bárbaros.
E a gente vai levando isso, né? Então a gente vai ficando cheia de traumas. E a gente precisa de suporte, né? E principalmente psicológico. Eu acho que se uma empresa. Eu sou uma empresa que sou diversa, mas eu não tenho estrutura. Eu empreguei uma mulher travesti e transexual, mas eu não tenho um setor de RH que possa dar suporte a essa menina, ou essa pessoa trans, ou essa pessoa não binária, quando tiver precisando, tem alguma coisa errada. Nome social. Gente, capacitação continuada nas empresas. Isso é uma coisa, olha, que a gente está fazendo há tanto tempo. Gente, se contrata, tem associação fazendo gratuita. De forma gratuita, a gente faz. A gente vai para as empresas e não cobra nada. Às vezes a Anatrap vai para as empresas, a associação da gente vai para as empresas capacitar e não vai cobrar nada. Porque a gente sabe o ganho que tem. O retorno e ativismo é isso. Entendeu? Então, a primeira coisa que eu acho que, e voltando a uma coisa muito importante, não adianta você dizer que é uma empresa que em prol da diversidade e achar que as pessoas não tenham nada contra, nem posso, contra as outras letras da comunidade LGBT. Mas a gente tem que colocar isso. Não adianta, só tem gays, só tem lésbicas, só tem pessoas cis e as pessoas trans e as pessoas travestis. Que empresa diversa é essa que só contempla a cisgeneridade? Tem que rever isso. E volta para aquele ponto que tu sempre fala, né, Samantha, do apagamento, tem que ficar escondido. Você pode ter uma pessoa trans, não, mas ela tá, tipo, tá naquele lugarzinho ali. E sei lá, a pessoa que é gay, lésbica, as pessoas veem. É isso. Eu acho, às vezes, eu já em algumas empresas, já me senti até um pouco um zoológico, assim, sabe? Chega um cliente e diz, a nossa empresa ela é muito diversa. Aí tava eu e uma sapatona, né? Pode falar sapatona na cor, não pode não? Sapatão é maravilhoso, é potente, é político. O sapatão é foda. Eu acho chique, sapatão. Sou assim, me atinge. É foda. Enfim, aí tava eu e minha amiga Sapatão conversando, aí chegou o cliente, aí, olha como a empresa diversa, a gente tem ali, duas pessoas LGBTs conversando. Isso me constrangeu de um jeito assim, que eu não acredito que eu ouvi isso, eu não acredito. E acontece. Mas aí... A gente ri, mas é uma coisa seríssima. Eu tô rindo porque qual a outra reação que eu vou ter diante de uma coisa dessa? Exatamente. Agora, sabe uma coisa legal que eu tenho reparado? E está crescendo, e aqui em São Paulo eu tenho achado isso muito bacana, é a presença LGBTQI+, na política. Que formiguinha, gente, que começam a montar questões que a gente começa a ficar mais confortável na vida pública e social. Sem dúvida. Então, assim, aqui em São Paulo tem uma meia dúzia, não vou lembrar o nome, perdão, de LGBTQI+, trans bastante na política. Então, você começa a entender vereadora e deputado estadual. Depois eu passo para a Gia replica no grupo para todos. Isso eu acho interessante a gente começar a acompanhar e começar a exigir que políticas sejam feitas, que sejam ferramentas de proteção, de inclusão, como eu disse, é geracional, a gente tem que aproveitar de qualquer movimento, né? E são pessoas que ajudam a gente de maneira cirúrgica, né? Em determinados projetos, ou levando lei para frente, que tratam assuntos com seriedade, né? Então, eu queria saber no Recife como que é essa história. Eu já tenho juntas, né? A gente teve... Robionce, maravilhosa. Uma deputada, né, eleita nas últimas eleições pelo PSOL. Minhas deputadas juntas, perfeitas. Minhas também. Sem dúvida. Por sinal, Robionce convidadíssima para essa pauta. Ela não pôde participar hoje porque ela estava cheia de coisa e normal, né? Entendo, Carlos. Pois é. Mas seria incrível também. Na próxima ela disse que participa. E aí, já passando aí também para outro tópico, que
que é um tópico também que a gente tem muito que ser discutido ainda, é o que vocês acham, a opinião de vocês, se vocês acham que as empresas, elas têm que ter, todas as empresas têm que ter um papel educativo na sociedade. Então, quando a gente fala educativo na sociedade, a gente fala de clientes, stakeholders e todo mundo. Se as empresas, elas têm que ser isso, obrigatoriamente, papel educativo na sociedade, daí por quê? Como vocês entendem isso? Deixa eu começar essa. Eu acho que... Na verdade, não tem isso. As empresas, elas têm um papel não só educativo na sociedade, mas elas têm um papel que ele é ideológico. Não existe uma ausência de ideologia. Toda ausência de ideologia já é uma ideologia. Se hoje a gente tem uma realidade que ela é constituída por bens materiais e quem produz, e materiais e artefatos digitais e serviços no geral, mas são coisas que estão no mundo material. E se quem produz essas coisas do mundo material são empresas, então as empresas, elas são literalmente as produtoras da realidade. Então elas já têm um papel na formação do que é a própria realidade material. Os meios de produção contam muito a história de como foi que a gente chegou até aqui. A escravidão, que foi um grande meio de produção do Brasil, diz como foi que a gente chegou até aqui. Então, acho que as empresas, elas já têm um papel ideológico. Então, quando tu me pergunta, vocês acham que as empresas devem ter um papel educativo na sociedade? Eu acho que elas já têm um papel ideológico e eu acredito que muitas vezes esse papel está no lugar da alienação. Eu acho que existe a fetichização da mercadoria. Eu acho que a mercadoria ela mascara e desvela algumas verdades que estão ali sendo ocultadas pelas empresas. E eu acho que as empresas elas já fazem isso hoje. Então, marxista lindo, seu marxista lindo. Ai, para! Para! Eu acho que as empresas já fazem isso, elas já têm essa carga ideológica e, quando me pergunta, você acha que ela deve ter um papel educativo? Eu acho que elas devem ter uma outra ideologia. Eu acho que elas devem ter uma outra ideologia. Eu acho que... Mas aí acho que a gente já podia entrar em outros papos sobre a sociedade do consumo, e da sociedade do consumo. A gente poderia falar de mais-valia também, exploração, enfim. Ai, danadinha! Mas aí, eu me abstenho nessa parte de dizer que elas já têm uma ideologia e que, para mim, elas têm que trocar essa ideologia. Para mim, ou é isso ou barbárie. Porque se a gente continuar no ritmo que está, a gente está vendo aí o colapso, né? Que talvez a gente não chegue no próximo século. Então, acho que a gente tem que repensar algumas coisas aí. Demétrio, tu tem algo a complementar? Eu acho que você, como head, poderia contribuir bastante para a colocação de Igor também. Cara, eu acho que assim, eu sou de construir as histórias. Minha passagem pela Singularity me deixou uma pessoa muito positiva e esperançosa de um futuro melhor. Então, eu acho que, cara, a gente tem que aproveitar todas as ferramentas possíveis para cutucar quem está do nosso lado. Então, eu acho que, desculpa, a gente tem que pegar na mão do cara que está do nosso lado, que não sabe como se comportar. Então, assim, eu acho legal, eu concordo super com o Igor, mas eu acho que, na prática, uma empresa que quer realmente mudar o ecossistema, ela tem sim, desculpa, gente, fazer uma cartilha e dar para o fornecedor, desculpa o exemplo, gente, chegar na portaria e não chamar um cara por um adjetivo pejorativo, sabe? Porque aí você começa a contaminar com anticorpos aquilo, sabe? Eu acho que assim, eu acho que todo o papel é válido, sabe? Desde hoje da propaganda de um folder, que a gente olha que tem que ter um casal gay ali, um trans e X, toda a nossa vida no dia a dia, eu acho que isso a gente começa a construir. Então, eu acredito que tem todo um viés que a empresa tem que mudar na essência, mas eu acho que quando a empresa muda, geralmente são umas empresas gringas que fazem isso globalmente, né? Porque começam a ter outros lugares que é mais desenvolvido esse mindset, né? E começam a trazer corporativamente para o Brasil. Você começa a entender que
que é um cutucão social. Pô, eu tenho que ter um respeito com a garota, que aqui, eu não vou, claro, a gente falou sapatona num ambiente aqui seguro, mas a gente sabe que tem um sapatona num ambiente pejorativo, né? Como tem o viadinho, né? Vamos ser claro aqui, né? Então, eu acho que tem que ter essa história, e quanto é aquela coisa da replicação, né? Quanto mais você fala, a coisa vai mais pegando e vai mais impregnando. Então, eu acho que toda ferramenta de amplificação intelectual nesse assunto é válido, sabe? Eu concordo 100%. E aí o que eu estava falando é que quando as empresas elas não fazem isso, elas já estão tendo um papel educativo, talvez para um lugar não tão legal. Para o outro, exatamente. O inverso, né? Mas perfeito, me sinto completamente contemplado pelo que tu falou, Demetrio. Bom, Lá vem Samantha. Lá vem a cara dela. eu acho que inclusive, essa o que Igor traz sobre ideologia é fantástico, né? Sobre alienação é fantástico. As empresas elas têm essa ideologia pautada no lucro, na alienação, na mão de obra barata, e a gente está vendo aí um sucateamento, né, do trabalho, a gente está vendo aí a uberização, que é um processo a necropolítica, que tanto se fala, né? Precarização do trabalho, total. De precarização. Então, o que acontece? E eu acho que deveria ser obrigatório às empresas, já que o neoliberalismo briga tanto para ter posse das suas empresas, para o Estado não intervir, deveria ter obrigação de fazer projetos sociais voltados à educação. Deveria ser obrigação, deveria ter lei que dissesse assim, olha, se você tem empresa, você vai ter que, pelo menos, 1 ou 2 vezes no ano, fazer projeto social. Por quê? Querem a diminuição do Estado, e quem é que vai construir o bem-estar social sem a mão do Estado? Eu acho tão engraçado. É lucro, não querem saber de bem-estar social, não querem saber como é que... Querem dinheiro, não é? As empresas querem dinheiro. Eu quero lucrar. E aí obrigação, tem que ser obrigação das empresas trabalhar com bem-estar social. E isso muitas empresas mundialmente fazem. Projetos incríveis, não é? Isso já é um costume de muitas empresas no exterior. A gente é que ainda tem esse conservadorismo, esse capitalismo extremado no Brasil, e uma ameaça comunista que de todo instante, assim, eu não consigo ver nem a léguas essa ameaça comunista, mas que se propaga a partir dessa ideologia dos próprios empresários. Eu acho também que, enfim, né, depois da queda do Muro de Berlim, se criou uma grande caricatura, né, do que é o comunismo. E aí parece que também ser LGBT é ser comunista, e se bota nesse lugar de ser LGBT esquerdista, é comunista, é maconheiro. Pode falar maconheiro, Gi, na live? Já falei agora também. Já foi. Claro, né? Você cria, eu não peço licença, né? Eu peço desculpa. Antiproibicionismo, corretíssimo. Enfim, eu acho que se criou essa caricatura de tudo isso e da nossa própria comunidade a esse lugar da esquerda, e parece que a esquerda ela vai contra as empresas, e se são as empresas que detêm a produção da realidade material, com quem é que a gente está em jogo, sabe? Aparentemente, com quem é que a gente está em jogo? Em que lugar estão botando a gente, sabe? Sem falar em toda a caricatura por si só que se criou das experiências comunistas do século XX e a relação disso com a própria comunidade LGBT, quando a gente vê os escândalos que se sobra sobre Cuba e o que rolou lá e a comunidade LGBT, e aí eu estou fugindo do tema já. Vamos voltar. Eu só tenho uma coisa a comentar, que, pegando a fala de Samantha, que eu não sei se eu posso dizer isso, se vocês concordam, porque Samantha falou que várias empresas internacionais fazem projetos sociais e projetos incríveis, e eu vejo muito a falta de humanização de muitas empresas brasileiras, porque você é composto por pessoas, e diversas pessoas, e você pode ser o CEO, o dono, tiver mais ações, mas sua empresa é composta por pessoas.
E que tipo de empresa você é se você não retorna para a sociedade que, sabe, você está inserido? Se você não retorna, seja projeto social, seja investimento em ONG, seja qualquer tipo, que tipo de empresa você quer ser? Eu acho que falta essa humanização das empresas. Você quer ter lucro? Tenha, mas invista também onde você está sitiado. Invista na sua sociedade, invista nas pessoas que vivem e estão onde você está. Enxergue elas, para além do trabalho. Ui, me arrepiei. Me arrepiei, Sapatão. Ui, Foi linda. tchá, tchá. Fecha. E aí, Isso aí, Gi, onde gente. a gente vai agora? Porque Gi solta braba, a gente conversa um pouquinho, daqui a pouco a gente tá lá longe. Tem que voltar a puxar. E Não, aí? então, agora a gente já vai começar, já são 7h30. A gente já vai começar com as perguntas aí da galera do YouTube. E aí já tem uma pergunta aqui. Peguem leve. É a pergunta. Eita. Então, mandem aí, gente. Samanta mandou pegar pesado. Hoje, a gente vai seguir aqui embaixo, se inscrever no canal, pode, né? Se inscreve no canal. Eu acho que Canal, super, eu acho que deixa seu super. joinha, compartilhe com os amigos. Compartilha O com os sininho, amigos. marca o sininho toda vez que Marca o sininho fizer. para receber todas as Sininho é notificações. importante. Eu Então, tô me achando muito que a gente tá ao vivo no YouTube. Nunca estive ao vivo no YouTube. Isso é muito chique, muito olha legal. aí. Eu tô aqui, olha. Eu tô me tremendo. Vez, meu velho. É o quê, Demetrio? Não tem sua primeira vez, meu velho. Demetrio já deve ter participado 1000 vezes no YouTube, na vida real, auditório, 700 pessoas, podre de chique, homem. Mas Chiquérrimo. é isso. Não, então, aí a gente tem aqui a pergunta de Graziela Figueira de Souza. Perguntou, de forma pragmática, como dar os primeiros passos para fomentar a diversidade e inclusão numa empresa /espaço 99,5% heteronormativo? Destruir os héteros? Não, não é isso. É uma Eu acho pergunta, que tem que... Oi? é uma pergunta difícil, É uma desafiadora. pergunta difícil. Eu acho que os primeiros passos a gente já dialogou durante a live, né? Que é essa mudança de linguagem, entender as realidades econômicas, sociais, né? Entender as interseccionalidades, incluir, criar políticas de sanções dentro das empresas, sancionar, porque combater dentro das empresas, que é uma coisa que a gente talvez tenha esquecido, de inclusão, mas de combater, fazer sanções para as pessoas que cometerem qualquer tipo de violações de direitos humanos às pessoas LGBTs dentro das empresas. Né? Que é outra coisa que a gente tem que pensar também. Não é só, eu incluí, tem estrutura aqui, mas ainda está acontecendo violência. Então, a gente tem que combater essa violência. Como é que a gente combate? Sanção. Eu acho que Se a gente está num ambiente diverso, né? Se a gente está num ambiente já estruturado, que existe toda uma capacitação, tudo. Se essa pessoa, a gente vai ter que dar advertência e possivelmente demissão, né? Infelizmente. Ou as pessoas se adaptam, ou infelizmente elas vão ficar para trás. A sociedade, a gente está na era de aquário, de liberdade, minha gente, de inclusão, de potência, de tudo isso, entendeu? Então, os primeiros passos para isso é o que a gente está conversando, né? Inclusão, troca de linguagem, capacitações continuadas, tirar os héteros da... também, não, né? Não, tirar os héteros. Empregabilidade também, né, Samanta, como tu falou antes. Não só capacitar, mas empregar também. sim. Agora eu Os acho critérios de empregabilidade, lembrar a empresa, os critérios. Vocês estão ajudando nesses critérios? Vocês estão vendo realmente a realidade das pessoas LGBTQIA+? Ou vocês estão dizendo que são pró a causa e fazem um comercial nas mídias, e aí quando você chega lá, meu Deus, não tem uma pessoa LGBT contratada. E quando tem, vixe Maria, no estoque, no lugar onde ela não pode ser vista. Eu acho que é por aí. A gente tem que romper, quebrar todas essas normas, reconfigurar essas empresas, não é? E saber que esse espaço conservador e de não inclusão não é um espaço que é mais permitido. E a gente vai boicotar. E a gente está aqui para boicotar, para cancelar. Agora, respondendo a pergunta bem objetiva da colega, eu acho que a empresa tem que
fazer um censo primeiro, entender como que é o público que ela tem, sendo bem prático, eu já vivenciei isso algumas vezes, criando ferramentas, né, de amplificação, de quebra de viés inconsciente, trabalhando na linguagem inclusiva e ferramentas de captação. Acho que empresas pequenas, eu acho que é interessante você falar sobre viés inconsciente, porque você mexe com o ecossistema de não só de uma pessoa, mas das famílias daquelas pessoas, que você muda o mindset e vai sendo exponencial. Então, de maneira bem prática e bem real, é assim que funciona, né? Você, empresa, né? Fazendo como ferramenta. Né? Arrasou, Demétrio. Agora, eu acho que se você é uma pessoa única, LGBT, no meio extremamente hétero, e que é intimidador para você, eu acho que uma dica que eu tenho para dar é se instrumentalize. Quem não se instrumentaliza é comido vivo. Estude sobre a sua comunidade, estude sobre situações de opressão, porque isso dá insumo para a gente. Uma coisa que eu estou tentando me reconectar recentemente são alguns textos acadêmicos que, depois que saí da faculdade, enfim, parei de ler, e são excelentes fontes que a gente tem ali para decodificar a realidade, para poder ter base, para poder debater. Então, quando você... E tem várias pessoas teóricas excelentes que estão debatendo isso, vários intelectuais que estão trazendo isso em pauta. A gente pega aquele livro Problemas de Gênero, de Judith Butler, por mais que tenha uma leitura difícil, é extremamente importante para a gente entender esse conceito de performatividade e o que é a gente no mundo, o que é o ser no mundo. Ler Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, para entender essa situação de oprimidos e opressores e quem é que tem o poder de libertação. Então, assim, tem intelectuais que estão se mobilizando a favor de tentar entender que são parte da nossa comunidade e que tem muita potência. Eu acho que talvez a gente tentar se munir, tentar beber dessas fontes, ajuda a gente tanto a ficar mais forte e a se sentir menos intimidado pelo que é o padrão, porque você começa a desmembrar o que é que fragmenta aquela estrutura de padrão, como também você tem base para ir lá e incomodar. Eu acho que quando você chega com a base, você incomoda de um jeito muito mais catucando na ferida, assim. Sem dúvida. Você pega a ferida intelectual da pessoa, né? Exato. Você coloca ela no espelho, né? E você mostra que ela está com uma versão pré-histórica frente ao momento novo que nós estamos de mundo, cara. E aí você destrói qualquer ícone, né, dessa forma, né? É muito bacana o que você disse. E Butler, já que eu falasse em Butler, Igor, eu acho interessantíssimo Butler pensando na ruptura da binaridade. Como a binaridade é um braço do conservadorismo, do colonialismo, ela é perfeita. Né? Ela é perfeita, né? E como ela já fala dessa inteligibilidade dos corpos que não são lidos, porque eles não estão pré-configurados, eles não estão configurados nessa estrutura binária do masculino e do feminino. Butler saiu rasgando tudo e eu amo o Butler. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que muito que aprender com o Butler, com Iragaray, eu acho. Deixa eu ver mais teóricas que tem diversas teóricas. A própria Simone, que já parte do pressuposto, né, de uma certa construção, e não dessa performatividade que Butler está trazendo como algo interacional que está sendo construído a todo momento, né? Então, eu acho que são mecanismos que a gente vai... Primeiro, essa ruptura interna, né? Primeiro, a gente tem que romper com todo esse muro que foi criado a partir dessas conexões que a gente tem, para que a gente possa criar armas, como você está bem colocado, e aproveitar esses mecanismos teóricos, né? Para combater essa heterocisnormatividade compulsória. Butler, de novo. Ai! Eu acho que, enfim, o que é que Butler... Porque Butler traz a teoria, para quem não sabe, Butler traz a teoria queer, né, para o mundo, né? Ela pare ela ali, né? Samantha, me corrija se estiver errado, afinal de contas, não sou de ciências sociais. Não... Mas nem precisa ser. Tem muita gente que lê Butler de várias, não precisa ser de sociais, mas aí... E aí, enfim, Butler vai dizer, você tem aí um corpo que ele é biológico, mas você também tem um corpo que ele é social. E esse seu corpo social, ele é feito de performance. E o que você vive é esse corpo social que ele não precisa estar preso ao seu corpo biológico. E isso é de um lugar de libertação, porque a gente é preso, né?
Como diz Marx, os homens fazem o mundo, mas não fazem do jeito que querem. Porque quando eles são jogados no mundo, já tinham condições que foram pré-estabelecidas por eles. E aí eu acho que Butler pega um pouquinho disso para dizer, ó, o povo está querendo prender a tua performance, está querendo prender quem tu é no teu corpo biológico. Vamos mudar isso. Vamos tentar agir para um lugar de libertação de corpos. Eu E acho... Butler ainda vai, e ela ainda vai além, Vicigo. Ela está dizendo que o gênero estabelece tudo, que sexo é o mesmo que gênero, porque foi construído a partir dessa sociedade. Essa sociedade, ela coloca o sexo desde sempre foi gênero. Porque quando você está na barriga da mamãe, o que acontece? É menino ou menina? É menino. Então, toda uma sociedade está construída, está dada, toda uma realidade cultural, simbólica está dada, e a gente é que tem que romper com isso. Então, Butler vai além, Butler está dizendo, cuidado com essas normas, cuidado com esses lugares, cuidado com essas caixinhas, porque elas são o braço do colonialismo, do imperialismo e do capitalismo. Então, a gente tem que romper com isso. Leiam Butler. Ai, Butler, meu Deus. Leiam Butler. Leiam. Eu nunca li Butler, mas, assim, pegando essa frase que Samantha falou no final, até dizendo que, assim, as caixinhas entradas para os rótulos que as pessoas precisam entender. E se elas não entendem, para elas não fazem sentido e elas passam a desvalidar aquilo. É o que a gente falou de inteligibilidade, né? De um corpo que não consegue ser lido porque não está dentro de uma caixa, não está no binarismo, então é um corpo que não existe. Né? Eu não vejo essa existência porque o mundo é configurado no binarismo. E reforçar o binarismo é reforçar o colonialismo, é reforçar as opressões, é reforçar toda essa estrutura histórica e estrutural que foi construída, né? E que está sendo construída porque para Butler na interação, não é por isso que Butler fala de performance. Ela está dizendo que todo momento a gente é construído a partir da interação, não historicamente como algo determinado. Não, eu posso estar como Samantha hoje, performatizar como Samantha, como mulher trans, mas eu posso futuramente fazer uma performance masculina, porque eu todo momento estou reafirmando e eu estou me encontrando nesse período histórico, nos fatos. Então, eu estou sempre... o gênero é uma constante, não é algo que acabou. Butler está dizendo, não acabou o gênero, gente. Que nem Beauvoir diz, pronto, mulher é construída. Não, Butler está dizendo que a gente tem que romper com tudo isso. E eu estou apaixonada, muito, muito. Eu acho que também isso é muito o que Butler traz, né? Da liberdade da performatividade. Também eu acho que vai muito de refuta aquilo que Gramsci fala do homem unidimensional, né? Como a sociedade bota a gente num lugar fatalista que parece que aquele caminho é a única performance. A gente se poda de novas possibilidades, de novas narrativas, de narrativas outras, tanto para os nossos corpos quanto para os corpos que nos rodeiam, porque a gente é botado num lugar de achar que o mundo é unidimensional, que o mundo só tem essa dimensão, só tem esse estado, só tem esse jeito. E aí, mais uma vez, né, Butler vem para dizer, então, é tudo possibilidade. Porque a gente tem um pensamento linear, cara, não é? Hoje em dia a gente tem que colocar tudo em caixinha, é muito fácil, é muito óbvio, é um pensamento rápido. Não, mudou. Eu não preciso colocar em caixa. Né? Cara, a gente vive uma sociedade tatuada de questões que tem que tirar a pele, sabe? E é isso, a gente é viciado em colocar, aquele cara é assim. Não, gente, para. A gente tem que deixar de colocar tags nas pessoas, né? Então, acho que vem dessa sujeira emocional que a gente leva, cara, que a gente tem... Qualquer coisa a gente vai para, né, agrupa, né? Que é mais fácil de você lidar com questões, né? Quando você tem um pensamento mais amplo, se o pensamento é exponencial, separar em caixa não existe, porque é todo mundo junto que pega a história. Então, a gente está falando de Butler e de questões sociais e questões fluxo mental que junta tudo isso, né? Que o nosso capital, ultra capital intelectual, né? Com um novo momento social, né? Que é aí que gera esse Big Bang
das mudanças. E pode gerar o Big Bang errado, como aconteceu agora nos Estados Unidos com o lance do racismo, que gera um lance positivo no final do dia, né? Então, acho que assim, as questões... e hoje, Samantha, me ajuda nesse lugar. A gente tem que usar a quantidade de informação para falar de assassinato que acontece com transexual. Hoje a gente sabe os nomes de quem morreu. Antigamente, a gente nem falava no assunto, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar desses momentos exponenciais para mudar a corrente, sabe? Então, eu gosto muito quando a gente olha as mudanças comportamentais e os ganhos sociais que levam a isso, sabe? E não é só comprar pelo mobile, isso que eu estou falando, né? É como você entende toda essa jornada, né, com mais gêneros dentro da nossa vida, né? Perfeito. E assim, eu só queria complementar que eu queria agradecer. Foi muito interessante ver o bate-bola de Samantha e Igor. Muito rico, muitas teorias, assim, de verdade, foi muito, muito massa, assim. Nível intelectual fodástico. Pode falar foda, né? Pode. Aprendeu Não, com sério, sério. sério, assim, fantástico, fantástico, pessoal. Um privilégio, assim, estar vendo vocês falarem, assim. Foi incrível. Mas é porque tem muita potência na academia. Se criou esse academicismo que não sei exatamente o que é, se é um medo do que as pessoas têm da teoria, se é um lugar de achar que a teoria e as ciências sociais elas não são tão úteis, quando na realidade elas são essenciais para a decodificação da realidade. Essenciais. E Fazer a leitura, né? Teoria é Exatamente. interessantíssimo para a gente fazer uma nova leitura, né? Para a gente ver o mundo de outra forma, né? Parece que a gente fala muito na academia que a gente coloca outros óculos, né? E aí, dentro também do esoterismo, que eu também sou esotérica, a gente retira o véu de Maia, que é esse véu que a gente não enxerga a realidade tal qual como ela é. E aí é interessantíssimo, é interessantíssimo. É uma potência. A gente precisa, viu? As pessoas travestis e transexuais precisam estar nesses lugares também de ensino para que a gente tenha potencialidade para estar em diversas empresas. Então, ajudem também com campanhas, quando tiver vestibular para pessoas trans. As empresas elas precisam estar potencializando as capacidades, as capacitações, principalmente para as pessoas travestis e transexuais. Infelizmente, eu tenho que bater na tecla, que o déficit é muito grande, gente. É muito grande. As meninas, nem para serviços gerais, o pessoal contrata. Nem para serviços gerais, que não precisa de capacitação. É um sistema que é de exclusão mesmo, que não está querendo ver esses corpos como os corpos possíveis. E a gente tem que rever isso. Eu acho que, assim, nós, pessoas cis, a gente tem que agradecer muito por esse movimento que as pessoas trans estão fazendo de entrar na faculdade, né, de começar a ingressar dentro dessa esfera acadêmica para a produção de conhecimento. A universidade ela é para isso, é para a produção de conhecimento. A gente tem várias pessoas maravilhosas hoje levantando debates importantíssimos. A gente tem Sofia, aqui em Recife, a gente tem Jarda, tem Ana Flor, tem a senhora mesmo que levanta vários debates extremamente importantes. E eu acho que é toda a sociedade que tem para ganhar com isso. É toda a Gente, Sofia, como você colocou, a Sofia, a Jarda, a Rimena, são potências. Tem outra menina que eu acho ela maravilhosa também, a Sofia Rivera, né? Ela é maravilhosa. Maria Clara, as meninas são potência. Marcela, que é uma menina agora que entrou na associação, uma potência. Você vê, a gente tem que potencializar. E é isso que Júlia disse. Esses privilégios, aproveite esses privilégios, nos ajude, porque a gente precisa. Não é que a gente precisa mesmo, de fato. Se vocês estão nesse espaço de privilégio que pode ajudar, ajudem pessoas travestis e transexuais. Se vocês querem ver uma sociedade mais inclusiva, mais justa, e vocês não querem ver mais a gente sendo morta, esquartejada, é horrível, são crimes horríveis. E aí eu acho que vocês têm que aproveitar esse lugar de potência, esse lugar de privilégio, né? E trazer a gente para esse lugar, para a gente estar dialogando, fortalecendo e estar realmente criando essa diversidade que a gente tanto fala. Eu interrompi o Igor, desculpa, Igor, perdão. E me interrompeu o quê, gata? A senhora foi aí, tá perfeita.
Tá perfeito. Acho que isso que tu falou volta muito ao começo da nossa conversa. Como a gente estava falando, batendo na tecla, a gente, pessoa LGBTI+, a gente deixa legado, a gente transforma a realidade para quem vai vir depois da gente. E como é importante que todas as letras da sigla entendam as demandas e necessidades da comunidade trans, no geral, incluindo todos os tipos de performance, todos os tipos de identidade, para tentar transformar a realidade, para estar nesse lugar de proposição da sociedade, para poder fazer intervenção. É muito necessário, é comunidade, é todo mundo junto, é todo mundo junto. E assim, é como tu fala, né, Igor? E Demétrio também falou, é geração por geração. E assim, a gente, enquanto comunidade, se acolher e a gente, enquanto comunidade, não olhar só para a nossa sigla, mas olhar para as demais siglas e abrir portas e acolher elas também. E os privilégios que conquistamos enquanto comunidade, enquanto sigla, e abrindo para as outras siglas e as outras partes da comunidade também. A gente tem potência, assim como vocês batem na tecla bastante aqui. Perfeito, gente. Uma coisa também, para quem está assistindo ainda, para quem ainda não cansou de olhar para a cara da gente, sigam pessoas trans na internet que estão levantando debates importantes, tem muitas pessoas massa, a gente tem artistas incríveis, tem Lineker, Linda Quebrada, Alice Guel, Areta Sadiq, aqui em Recife a gente tem pessoas teóricas, tem a própria Samantha na Flow, está levantando muitos debates, a própria Sofia Rivera no Medium está levantando muitas coisas importantes, Jarda também faz muitas coisas relevantes, então assim, cheguem junto dessa galera, coloque junto. Entenda que o seu consumo ele é político. Quando você dá um stream ali no Spotify, você está, de alguma forma, dando seu engajamento e aquilo ali está tendo alguma repercussão. Reflita sobre quem é que você está dando o seu engajamento. Para quem é que você está dando o seu like no YouTube. E o que é que você pode fazer com o seu like. Entender que o seu stream, que o seu Spotify, que o tempo de vida que você tem ouvindo música é capacidade produtiva, é potência. E tente dirigir isso para as pessoas LGBTs com foco nas pessoas trans, se possível. Sim, potências. Tem pessoas... a gente tem duas associações maravilhosas, que são a Motrans e a Natrap, né? Então, tem meninas maravilhosas. Tem a Hamilton, que é uma potência, né? A gente tem Robinho C, a gente tem Marcela, que eu já falei. Então, a gente tem mulheres incríveis, né? Potências que precisam ser ouvidas, escutadas, para que vocês até revejam o que é essa heteronormatividade, né? A gente conseguir olhar esses corpos e entender que eles são corpos existentes de fato, não é? Sair dessa mitologia que mulher trans é aquela mulher que está distante nas ruas se prostituindo que a gente não vai ver nunca. E quando a gente vai ver, quando ela for morta e que estiver nos noticiários e ainda sendo tratada pelo gênero que ela não está de acordo, é um absurdo. Então, vamos dialogar com pessoas travestis e transexuais, com a comunidade LGBTQIA+, com as teorias queer, que são perfeitas, assim. Eu estou muito, muito, muito apaixonada, muito apaixonada. Viti, Irgaray, Butler, são potências, né? Assim, perguntas. Vocês debateram muito sobre Butler. E aí eu acho que pode ser uma pergunta até que alguém faça no YouTube. Por onde a gente começa? Eu acho que um livro interessantíssimo é Problemas de Gênero. Você pode começar com Problemas de Gênero. É um livro de ler, mas é muito difícil de ler Problemas de Gênero. Talvez é porque tu já está acostumada com a leitura mais acadêmica, mas Problemas de Gênero é muito difícil de ler. É aqueles livros que você lê um parágrafo, lombra meia hora para checar se entendeu alguma coisa. Mas tem uma linguagem muito técnica, né? Mas aí, tem um livro aqui que eu vou falar para vocês que teoria, é uma introdução de um rapaz, Richard, eu não sei escrever, eu não vou saber falar o nome dele, mas é Richard alguma coisa. Um aprendizado pelas diferenças. Teoria queer, queer, eu não sei de onde vem esse queer. Teoria queer, um aprendizado pelas diferenças. É incrível, diz que é introdutório, é maravilhoso, e aí é uma linguagem mais para quem está começando. Aí você pode estar em paralelo com Butler, com Problema de Gênero, que é essencial. O Problema de Gênero é essencial. Assim, é um livro que, depois que você começa a entender os pressupostos, quando você começa a entender alguns conceitos,
Você se joga em Butler. Outras leituras importantes também, eu acho que Foucault é muito importante também. Mauro Wolff, de Teoria da Comunicação, muito importante. Outro teórico que dá para levantar também. Stuart Hall, da pós-modernidade, é outra pessoa interessante para a gente ir entendendo alguns pressupostos que Butler vai falar ali sobre a teoria da performatividade, né, Samantha? Tem vários teóricos que dialogam, né? Que tentam trazer de forma mais clara essa teoria queer. Se vocês quiserem, o meu Instagram, vão lá, @SamanthaValentim6, que eu passo para vocês, quem tiver interessado, eu passo algumas leituras sobre teoria queer, que é... Amei. Muito obrigada, pessoal, pelas indicações, assim, de verdade. Perfeito. Deixar as referências também depois abertas lá, a gente coloca para a galera deixar lá no Instagram da gente também, as referências que a gente pegar com vocês. Mas assim, então, acho que com 9 minutos agora só, então acho que dê para mais uma ou duas perguntas no máximo. Até porque 8 horas, né? Tipo, só vão parar de 8 horas, tem que parar de 8 horas, ponto. É que no Zoom ele vai parar de 8 horas, tipo, Entendi. ponto, das 6 às 8 e ele vai parar. Então, acho que uma só e se despedir. Uma e se despedir. Você pronto. Perfeito. Senão não tem discussão também. Porque é muito difícil cortar vocês para fazer outra pergunta, porque é muita discussão, é muita aula, muito legal estar vocês também. Aí, beleza. A pergunta é como um empregado que não está em uma posição de comando, não é CEO, não é dono, ele pode também contribuir para a causa, contribuir para a inclusão e diversidade dentro da empresa. O que vocês acham? Desculpa, eu sequelei aqui. Oi, eu sequelei Alô? também, eu sequelei. Então, gente, vê, uma pessoa que não é dono, ou não é CEO, não está em local de posição, de decisão dentro da empresa, como ela pode também ajudando a causa, ajudando Hoje, eu acho que a gente diversidade e inclusão dentro da empresa. Hoje, eu acho que a gente falou um pouquinho disso quando a gente estava falando sobre instrumentalização. Talvez a gente possa passar para uma outra pergunta. Cadê? Gi caiu, foi? Perfeito. Acho que a Gi... As outras, Gil, que essa daí Perfeito. já... Não tem a Gil. Direcionada para você. Alô? Tô escutando. Oi? Alô? Alô? Oi? Alô? Alô? Oi? Alô, gente? Vocês estão Oi. vendo? Oi? Agora Sim. voltou. Desculpa, não, eu tava aqui, eu tava até falando, eu já tava mandando outra pergunta aqui já. É uma pergunta para tu, Júlia, direcionada para você. Pergunta para Júlia. Pela atuação dela no mercado de TI e desenvolvimento, como é a vivência da mulher lésbica em trabalhar na área de TI, que ainda é bem tradicional? Eu vou dizer logo de antemão que eu sou muito privilegiada pela empresa que eu trabalho. Para quem não conhece, eu trabalho no CESA, no Porto Digital, no Recife Antigo, no caso. E, assim, meu time é incrível. Assim que eu entrei, eu já tinha meu designer, que era assumidamente gay. Meu líder técnico era assumidamente gay. Eu tinha outro amigo desenvolvedor que era assumidamente gay. Então, para mim, foi muito natural me assumir também. E não foi uma questão de dizer, sou lésbica. Mas, na época, eu namorava e eu dizia, não, porque minha namorada tava com minha namorada, não sei o quê, não sei o quê. E, assim, foi muito natural. E todo mundo super tranquilo. Até hoje, assim, a gente faz diversas piadas no processo da gente. De reuniões. A gente faz piadas com isso. E, assim, é realmente muito tranquilo sobre. Inclusive, na faculdade, eu não passei por esses problemas. Eu digo logo, sou muito privilegiada, porque eu sei que esses problemas existem, são muito fortes. Eu faço parte de um grupo feminino na Unicap, na Universidade Católica de Pernambuco, que é onde eu estudo, que é chamado Únicas, que é justamente para a gente criar um ambiente mais acolhedor na universidade para as mulheres na área de TI. Mas pode ser ampliado para a universidade de modo geral. E, assim, a gente escuta vários relatos e é sempre muito doloroso. A minha experiência até o momento foi positiva. Meu time foi extremamente acolhedor. Minha gerente de projetos, Patrícia,
super acolhedora. Todo mundo foi muito acolhedor, todo mundo trata com muita naturalidade. A partir do momento que eu conto uma história minha de vivência, meus pais, situações de ser maltratada em restaurante, a pessoa evitar de me atender por eu estar acompanhada. Essas situações, eu chego para alguém do meu time e falo, isso aconteceu comigo, foi chato. E aí a pessoa fica, poxa, que triste, que merda. Ou senão, eu escuto, eu tenho um amigo meu chamado Igor, que trabalha comigo, e ele tem um filho. E ele diz, pô, imagina se fosse com meu filho. E eu fico, eu não quero que meu filho, sei lá, se ele for, ele passe por uma coisa assim. Eu digo, e eu consigo abertamente falar sobre minhas experiências, sobre o que eu passo, o que eu deixei de passar, e é muito natural. Então, a minha experiência foi extremamente positiva, porque eu fui muito sortuda. Agora, se não me pega minha experiência como geral, minha experiência é exceção. Eu posso falar várias situações onde eu já escutei histórias, já fui ouvido para pessoas desabafarem sobre péssimas situações, mas a minha experiência até o momento foi muito positiva. Que bom, né? Que coisa boa de escutar. Então, gente, eu acho que esses últimos 5 minutinhos vai ser mais de finalização. Eu vou salvar todas as perguntas também que a galera mandou lá no chat. Tem muita pergunta, tem mais de 10 aqui anotadas já. E aí eu acho que eu passo para vocês, a gente vê como a gente, sei lá, faz elas escritas, responde elas escritas, e a gente passa isso também pelas redes sociais para a galera. Mas assim, queria que vocês finalizassem apresentando, falando vocês, falando de redes sociais. Acho que seria legal também a gente abrir esse espaço para vocês se divulgarem um pouco, que é sempre bom. E aí depois eu dou uma finalização final do momento de agora. Pode começar, Dê. Acho que seria legal com Demetrio, por ordem alfabética. Quero agradecer e deixar algumas indicações. Eu acho que livro tem o Devassos no Paraíso. Eu sabia. Muito bom esse. É básico, né? Básico. Não tiver televisão, eu acho que todo CEO deve ter na mesa. Eu acho que é para entender e fazer o download de tudo que está acontecendo, né? E ele busca uma história do Brasil. Perfeito. Eu acho que personalidade trans, para a gente falar aqui, eu conheci recentemente o Museu da Diversidade Sexual aqui em São Paulo. Ele fica dentro do metrô República, se não me engano. O site, depois eu passo para a Gia distribui, e a produtora é a Paola Valentina, que é uma trans extremamente talentosa. Então, assim, acho que vale acompanhar a Paola Valentina. E aí, falar da Maitê Schneider é quase uma redundância, né? Porque eu sou super fã da Maitê, porque ela muda a sociedade, ela é uma pessoa exponencial, né? Quantas pessoas ela já me impactou com esse trabalho muito exponencial que ela faz com transempregos, né? E, se vocês quiserem me acompanhar, é @DemetrioX no Instagram, para a gente começar a continuar falando sobre esse assunto, sobre inovação, sobre futuro, que são questões que eu venho estudando há mais ou menos 20 anos, e tudo isso ligado com comportamento, porque meu propósito é trazer o futuro para o presente. E aí, não só em tecnologia, mas em comportamento também. Tá, galera? E super obrigado, pessoal do CIT, pelo convite. Boa noite aí. Perfeito, obrigada demais, Dê. Vai lá, Gil. Meu nome é Julia Falcão, assim, em qualquer rede social. Você me acha no Twitter como Gil Falcão. Gil Falcão no Instagram também. LinkedIn, qualquer rede social, qualquer dúvida que ficou, qualquer coisa que você queira conversar, chega junto, que eu tenho o maior prazer de responder. Agradeço ao CIT pela oportunidade de conversar sobre um tema tão importante. Agradeço Demetrio, Samantha, Igor, por tudo que vocês disseram. Assim, vou levar essa conversa para a minha vida e para as minhas vivências, não só no CESA, não só no pessoal, mas, assim, para o futuro e para ações futuras. Muito obrigada. Ai, Vamos, Gil, 1 minuto, gente. Toda vez que tu fala, dá vontade. Ai, meu Deus do céu. Eu sou Igor, estou na quarentena, apaguei minhas redes sociais, mas segue o meu trabalho no Porto Mais, é Porto.mais, que a gente faz esse trabalho em prol da comunidade LGBT e mais. E é isso, foi massa, muito obrigado. Muito legal estar aqui com pessoas. Vai, Samantha, se despede antes que desligue. Meu Deus, Samantha, @Samantha Cabral 6, pedagogia do oprimido de Freire, problema de gênero de Butler, Simone de Beauvoir, segundo sexo, história da sexualidade de Foucault. Gente, tem aí já tem uns 4 livros para vocês passarem um tempinho
Amo, foi maravilhoso. Vocês são incríveis. A live foi incrível. Um beijo para todo mundo que está assistindo. Meus amigos, as amigas. Deixe o joinha, se inscreva no canal e é babado. Perfeita. Não sei se ainda tem tempo, vou falar. Se eu for cortada, eu fui cortada. Mas, assim, queria agradecer, gente. Muito obrigada por vocês. Assim, essa conversa foi incrível. Certeza que a gente conseguiu fazer um impacto hoje, assim, muito positivo na vida de muita gente também que estava na live. Acho que nas nossas vidas eu vou levar também essa conversa, assim como o Gil. Assim, junto no meu coração sempre. Foi muito bom, um crescimento muito grande. Queria também, não sei se ainda está rolando aí a live ou não, mas o City vai fazer um evento em outubro chamado Hacka Pride, que vai ser um evento, um hackathon LGBTQIAP+, dentro da Federal. Vai ser um evento super inclusivo e gratuito para todo mundo que quiser participar. Vai ter bootcamp, vai ter curso e aí vai ter o evento no final com problemáticas para a gente resolver para ajudar a comunidade da sigla na Federal. Ficou aí. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Vai ficar salva essa live no YouTube? Vai ficar salva, tá tudo gravada, vai ficar no YouTube, demais, vai ser disponibilizada. Eu tenho certeza Pronto, que gente, eu acho que é isso. várias. Vendo que essa semana vão ver